Boa noite, amigas. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso MigaCast, Papo de Amiga, assunto de mulher. E hoje o nosso assunto é muito importante, é muito interessante. Eu tenho certeza que vocês, amigas aí, mamães, vão adorar esse episódio. Nossa convidada, doutora Larissa Sacani, pediatra da Marie, que eu fiquei muito feliz quando eu fiz o convite e ela aceitou. Obrigada, doutora, de ter vindo. Obrigada a você pelo convite, fiquei muito feliz, eu adoro assistir os episódios, acho muito bom, aprendo bastante quando assisto. Que bom, e essa é a intenção, né, a gente trazer convidadas que tragam informação, né, que as amigas aprendam, né, quem tá assistindo sempre aprenda, e histórias inspiradoras também, né, que bom que você é nossa telespectadora e hoje tá aqui sentada no nosso sofá. É mesmo, mas obrigada pelo convite. E eu que agradeço, doutora. E a doutora Larissa é pediatra há 7 anos, a gente tava conversando aqui, e ela também tem outra formação, então ela traz muita informação a partir das formações dela, no Instagram dela. Depois, amigas, ela vai deixar o arroba, vocês podem acompanhar. E hoje ela veio contar um pouco pra gente sobre essa área da medicina que ela é tão, assim, temida pelos profissionais, né? Porque eu tava contando, eu tenho uma irmã que tá no quinto ano de medicina, nem sei direito, e ela entrou querendo entrar na área de pediatria e já tá desistindo, porque realmente é muito complicado, doutora. Assim, a gente tem que prestar muita atenção na criança e também ouvir os pais, o que os pais estão nos falando, porque a criança não conta. Eles são o porta-voz, né? Eles têm que estar muito atentos, contar todos os sintomas, né? Então a gente tem que prestar atenção no que eles estão contando e no jeito da criança. Uhum. Como que a criança está se comportando naquele momento. Então, porque às vezes pode ser que eles aumentem a história, ou às vezes fale mais superficialmente como que a criança tá. Não contem bem os detalhes, né? E é difícil, até pros pais também, né? Porque às vezes a gente não consegue saber exatamente o que tá acontecendo. A gente imagina, né? É meio que você tem que ir pela imaginação, você tem que ter um feeling muito apurado, né? Pra você pegar ali o que pode estar acontecendo, né? Com as crianças. E pela observação. Olhar a criança. Olhar a criança. E a doutora também é formada em nutrição. Então, essa questão alimentar é muito importante para as crianças, assim, você acha que faz muita diferença? Faz muita diferença, principalmente ali nos primeiros anos de vida. A gente tem a parte genética, né, que a gente recebe todos os genes lá dos nossos ancestrais, dos pais, mas o que diferencia muito é a epigenética, que está relacionada também com a alimentação. O que é essa epigenética? É o meio que transforma aquele gene para aquele gene aparecer na criança. Então, se ela tem uma boa alimentação, ela vai ter uma expectativa de vida maior, ela vai ter menos doenças lá no futuro. Então, doenças lá da fase adulta, que hoje os adultos têm, começou lá na infância. E está muito relacionado com a alimentação. Por isso que essa parte é muito importante para a criança. E é uma coisa que é mais nova, né? Vamos dizer assim, há um tempo atrás não era uma coisa tão importante, tão estudada, né? Hoje a gente sabe que tem muitos alimentos que fazem muito mal, né, que era uma coisa que estava tão presente na nossa rotina, e hoje a gente sabe que são, causadores de doenças, né? São. E é que mudou muito, né, o conhecimento sobre a nutrição. Até quando eu tenho minha carteirinha de quando eu nasci, e as orientações do pediatra que me avaliou, né, na maternidade, era oferecer o leite materno e chá com mel, que são coisas que hoje em dia a gente não oferece para bebê, até 1 ano de idade a gente não oferece. Então, todo esse conhecimento vem de agora. O que acreditavam lá atrás, hoje já não... Mudou muito. E já eu vi também muito. Alguma coisa que mudou agora, recentemente, né? Algumas normas, né? Tanto de antes e quanto agora também. Então, constantemente a nutrição tá mudando. Constantemente mudança. Doutora, e é muito difícil você detectar algumas doenças, assim, alergias principalmente, é muito difícil de detectar na criança? Algumas vezes sim. Na verdade, assim, a gente tem que ir construindo e pegando cada pecinha, cada sintoma que a criança tem, o que os pais falam, relacionar aquele sintoma com alguma coisa que a criança ingeriu, se aquele sintoma é de repetição, se vem se repetindo muito, e a gente tem que ligar. O difícil é saber o que está causando a alergia, a alergia alimentar.
Porque a gente tem muitos alimentos que podem causar, muitos alimentos, e que, inclusive, quando a criança ingere esses alimentos que são mais alergênicos, quanto mais cedo elas ingerirem, menor a chance de desenvolver uma alergia alimentar. Ah, quanto mais cedo, né? Quanto mais cedo. Eu acho que eu me lembro uma vez que a doutora comentou que a Maria ainda não tinha comido camarão, que quanto antes comesse era melhor, né? Pra não ter perigo de desenvolver uma alergia mais tarde. A criança, ela tem a janela imunológica, que a gente chama, que é um período que ela está desenvolvendo ainda a imunidade, o trato intestinal dela, o intestino ainda está desenvolvendo, e quanto antes ela entrar em contato com esses alimentos, menor a chance. Então, essa janela imunológica é dos 6 meses aos 9 meses de idade. Então, quando a criança começa a introdução alimentar, é importante ela ter uma alimentação bem variada. Não precisa ficar só naquelas frutas, naquelas 3 tipos de frutas, os legumes. Tem que ser variado. E alguns alimentos principais, que depois a gente vai conversar mais, são importantes a criança entrar em contato até os 9 meses. Até tem vários estudos dizendo que, comparando, grupos de crianças antes de 9 meses que experimentaram esses alimentos e outro grupo de crianças que experimentaram esses alimentos depois dos 9 meses, depois de 9 meses tiveram muito mais alergia alimentar do que outro grupo. Olha que interessante. Então, por isso que é bem importante ter uma boa base um bom conhecimento da introdução. Variar bastante a alimentação. Variar bastante. E, doutora, tem alguma influência, assim, a alimentação da mãe na gestação? Tem. Em relação a alergias, intolerâncias, enfim? Tem bastante a ver. Até pela amamentação. O que a mãe ingere durante a gestação vai interferir também no gosto da criança, nas escolhas da criança, na epigenética, né? Voltando lá, esse assunto da epigenética. Então, tudo o que a mãe ingere vai interferir na saúde da criança e mais tarde nas escolhas alimentares da criança. Nossa, veja como que é importante, né? E não só na gestação, mas antes já. Pré-gestacional, alimentação pré-gestacional da mãe também conta muito. Também, né? Hoje a gente até teve uma médica que faz a terapia ortomolecular, né? E a gente conversou muito sobre isso, né? A importância de você escolher bem os alimentos, né? Porque hoje em dia tem tudo muito metal pesado, agrotóxico nem se fala, né? Mas metal pesado, produtos embalados no plástico, no alumínio, né? Que isso tudo depois a pessoa o corpo carrega tudo isso e passa, né? É uma toxicidade que passa. Isso passa também no caso, a gestante, né? Passa pro bebê, né? Esses metais pesados, agrotóxicos, principalmente, eles são cumulativos. Então, o que a criança está ingerindo ali no início vai ingerindo na infância, vai acumulando com a adolescência, vai acumulando na fase adulta. Por isso que vai causando vários problemas mais tarde, né? É muito interessante. Muito interessante. E não é uma prática muito usual, né? De fazer acompanhamento, fazer exames, né? Desse tipo de coisa, né? Pra dosar, pra tentar dar uma desintoxicada ou preparar o corpo pra engravidar, por exemplo, né? Não é muito comum, mas o ideal seria isso. A mãe se preparar pra receber o bebê, pra iniciar a gestação. Então, fazer exames, fazer suplementação, mesmo que a mãe tenha uma alimentação bem balanceada, bem diferenciada, a gente não consegue pegar todos os nutrientes, todas as vitaminas, todos os metais que a gente precisa. E por isso que a gente precisa de suplementação. E às vezes um nutriente que está faltando ali antes da gestação, ou às vezes a mãe tem uma dificuldade até para engravidar, às vezes pensa em outras doenças, outras alterações, mas tá, muitas vezes, pela falta de vitaminas, falta de ferro, que não está deixando gerar aquela criança. E durante a gestação também, às vezes, por exemplo, a falta de ferro está relacionada com o crescimento do bebê, para o desenvolvimento, até a parte cerebral. Então, todos os nutrientes têm uma função na gestação. E quando falta, a criança que vai sentir mais tarde. Entendi. Pode dar uma deficiência desse nutriente, pode causar algum problema depois.
Muito legal. E, no caso, a gente até estava conversando antes sobre o veganismo, né? Que tira, né? O vegetariano não, acho que não, né? O vegetariano tira só a carne. Só a carne. O vegano tira toda a proteína animal, né? É isso, né? Também, né? Causa muita deficiência se não souber suplementar, né? E até o vegetarianismo, ou o vegano, ele é mais difícil de acertar na alimentação do que os que comem a carne. Porque antes da pessoa entrar nessa onda, né, do vegano ou vegetariano, a pessoa tem que estudar essa parte. Por exemplo, não come a carne, mas o que vai substituir a carne? O que vai substituir o ferro, os nutrientes? Não come o ovo, né? Também é fonte animal. Mas e os nutrientes que tem no ovo? A proteína, o cálcio, a colina, tem muitos nutrientes importantes ali. Então, tem que substituir. E tem que saber, né? Tem que estudar antes a parte nutricional. Sim. Antes de mudar. E pra criança, tipo, que tá em desenvolvimento, né? Não a gestante, mas a criança, por exemplo, que nasce numa família vegana, faz muita falta, né? Porque são nutrientes que você não consegue pegar em outros alimentos, né? Às vezes não consegue suplementar também no bebê, por exemplo, né? Não, mas não consegue pegar da alimentação, mas o bebê daí tem que suplementar. Tem que suplementar. Então, por exemplo, o ferro, a partir de 3 ou 6 meses, dependendo de como foi a gestação, a gente suplementa o ferro. Daí a vitamina D, já desde do início lá da primeira semana de vida, a vitamina A. Então, todas as vitaminas a gente já suplementa o bebê. E o bebê que tem a família vegetariana ou vegana, outras vitaminas também entram junto. Por exemplo, a B12, que tá presente em produtos animais, né? Na carne, no ovo, no leite. Então, tem que prestar muita atenção nessas outras vitaminas. Daí tem que suplementar. Tem que suplementar. É muito complexo, né, doutora? E agora me conta, a gente já foi entrando falando disso, né? Porque é muita coisa para conversar. A doutora, então, é nutricionista e depois foi para pediatria, foi para medicina. Conta um pouco por que dessa não é bem uma mudança, porque é na área da saúde, né? Mas migrou, né, de uma profissão para outra. O que aconteceu? Conta pra gente um pouco. Então, na nutrição, eu fiz muito estágio durante as duas faculdades, né? Tanto na nutrição quanto na medicina. E na nutrição, no final do curso, a gente passa pela área prática. Então, eu fiz na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e os estágios eram no HC. E lá eu acompanhava a visita dos alunos da medicina. E eu via, assim, que me faltava conhecimento. Eu só sabia a parte da nutrição, mas eu não sabia outras coisas que eles estavam comentando, que eles passavam nos pacientes. E para mim faltava conhecimento, faltava saber o que eles estavam falando. Então, aí que eu decidi, não, eu vou fazer medicina. E eu sempre tinha vontade de fazer medicina. Aí comecei a faculdade de nutrição, terminei. No último ano ali da nutrição eu fazia a faculdade, depois ia direto pro cursinho e ficava indo nos dois. Aí passei no vestibular, tentei medicina, deu certo. E durante a medicina, na verdade, eu ia para uma outra área, da ginecologia e obstetrícia. Que eu sempre acompanhei, sempre fiz plantão, sempre fiz trabalhos. Teu pai Meu pai é ginecologista né? Obstetra. Quando eu vinha para cá nas férias, também eu acompanhava ele nos partos, nas cesáreas, nas cirurgias. Eu sempre estava nessa área. Eu coordenava lá o estágio de obstetrícia lá em Araucária, no Hospital Municipal de Araucária também, durante a faculdade. E tudo foi nessa área. E quando eu passei no estágio da pediatria, eu me apaixonei já, quando entrei no hospital, que daí eu fiz a medicina na PUC de Curitiba, e o estágio era no Pequeno Príncipe, no Hospital Pequeno Príncipe. Quando entrei lá, eu já vi, assim, que era aquilo que eu queria. Era aquilo. Me tocou, assim. Aquela certeza que a gente tem que, não, é essa área. Ai, que legal. E eu decidi a nutrição e eu ficava pensando, será que a pediatria, né? Será que eu faço pediatria? Será que eu faço obstetrícia e ginecologia? Eu ficava naquela, daí veio a época de fazer as inscrições para a residência. E antes, assim, de fazer a inscrição da residência, eu pensei, não, eu vou seguir meu coração, eu vou fazer pediatria. E fiz, aí que eu decidi. Foi aí que você decidiu. Então, você nem chegou a atuar na área de nutrição. Tipo, já emendou direto
direto, terminou a faculdade e já começou direito. Já comecei. Direito. Já começou medicina. Entendi. Terminei no primeiro semestre do ano e daí no segundo semestre já comecei a medicina. Já sabia exatamente o que queria. Já. Que legal. E faz quanto tempo? Faz 7 anos, né? Que nós 7 anos falando. a pediatria, que eu me formei em medicina faz 10 anos. Uhum. É longo, né? Depois que termina ainda tem residência e tudo. E sempre atendeu aqui em Irati. Sempre aqui em Irati. Antes eu atendia lá em Curitiba, né? Eu trabalhei em Curitiba, em Araucária, no hospital de Araucária. E depois que eu terminei a residência que eu vim pra Irati. Eu vim em 2016 pra cá. E já pegou quantas crianças, assim, mais ou menos, a doutora sabe? Tem uma ideia? Não tenho ideia. De quantas crianças já atendeu? Muitas. Meu Deus do céu. Deve ser, né? Muita criança. É muita criança. E qual que é a parte mais difícil, assim, de ser pediatra, será? A mais difícil é quando aquele diagnóstico ainda tá difícil da gente fechar. Às vezes a gente pensa em algumas hipóteses, mas não tá bem certo ainda aquele diagnóstico. A criança ainda não tá bem. A gente vê que a criança tá sofrendo, os pais estão sofrendo. Então acho que é esse momento que é difícil. E lidar com o choro das crianças. Meu Deus, na hora da consulta. Tá acostumada? Eu tô acostumada. Gente, a Marie faz um fervo. Mas parece que aquele choro faz parte, assim, da consulta. Eu não ligo pro choro. Não. Na verdade, é assim, né? A doutora Larissa, ela ainda é calma, né? De vez em quando, só que dá umas encrenca. Porque a doutora Larissa é calma, né? A doutora é calminha, assim, tranquila. Isso passa também, né? Uma calma pras crianças. Mas, meu Deus do céu, a gente sua, né? Sua. As mães chegam a suar de pingar. Mas tem criança de tudo quanto é jeito. Tem crianças que são bem boazinhas de examinar, que tiram roupinha, deixam a gente examinar, vai contando. Outras não querem que a gente chegue perto, outras vão esperneando, vão chutando a gente, outras gritam e choram. Meu Deus. Então tem de tudo. A Maria é meio termo. Ela vai deixando de boa, mas quando ela não quer, quando ela invoca, ela invoca. Quando cansa, já não quer. Mas tem criança que deixa tranquilo. Deixa. Fica bem boazinha. Ai, meu Deus, tem outras que gostam. Como que pode, né? Cada uma tem uma personalidade, né? Também tem isso, né? Gente, eles são uma caixinha de surpresa mesmo, Caixinha de surpresa. E cada criança tem o seu jeito. A doutora tem filhos, né? Tenho 2 meninas. 2 meninas, elas são bem diferentes. Bem diferentes uma da outra. A mais velha é a Kemi, que tá com 3 anos, e a mais nova é a Mayumi, que tá com 1 aninho. 1 aninho. Meu Deus, e eles são muito uma é diferente da outra. Eu achava que a Kemi era sapeca, mas agora eu vejo que a Mayumi, a mais nova, não para. Elas são bem diferentes. Eles são muito, né? É uma caixinha de surpresa mesmo. Eles têm uma personalidade que é a Maria, assim, por mais que a gente tente, né? Tipo, filha. E ela tá numa fase que você quer que se comporte, mas eles são crianças, eles ainda não sabem regras da sociedade, né? A gente tá tentando ensinar, né? Meu Deus, a gente passa cada apuro, né? Com criança. Meu Deus do céu. Mas eles são muito espertos. Eles testam a gente, mas eles entendem o que a gente fala. Se a gente falar firme com eles e falar e seguir o que a gente falou, eles entendem. O duro é quando a gente chama a atenção da criança, que precisa ser chamada muitas vezes, e não cumpre com aquilo que a gente fala. Volta atrás, Volta né? atrás. Amolece. Aí eles percebem. Aí eles começam a testar e vão. E eles são puro desejo, né, doutora? São. A Maria, a palavra que ela mais fala é eu quero. Mas eu quero. Daí eu falo, filha, você não vai ter tudo que você quer na sua vida, filha. Eu falo pra ela. Então, sabe, você tem que ensinar já. Filha, a vida não é tudo. Eu também quero, mas não dá. Mas a palavra que ela mais fala é o dia inteiro eu quero. E é tão difícil, né? Porque às vezes você fala, mas dá pra gente fazer o que ela quer. Mas na verdade não é porque é fácil, mas só que você não pode, né? A gente tava falando agora há pouco sobre comer doce, né? Gente, porque hoje em dia é fácil, você compra ali um doce, tão baratinho, né? Todo o tempo inteiro. Se você não tá, alguém já traz um pirulito. Mas faz tão mal, você tem que ensinar que não pode. A Maria, esses dias, a gente ganhou um negócio lá, um press kit de Natal, e veio um saco de doce. Meu Deus, eu abri aquilo lá, claro, na hora. Eu ganhei, mamãe, presente, um doce. Aí eu falei, você vai comer um pouquinho e não vai comer tudo, o resto nós vamos deixar pra amanhã.
Primeiro que foi uma briga, né, pra ela entender isso, mas entendeu, eu guardei. No outro dia ela acordou, mas ela saiu do quarto assim, ó, ela foi reto naquele pacote de doce. Tipo, ela não sabe, esqueceu. Bom dia, filha. Doce, mamãe. Daí eu falei, negativo. Eu falei, você vai tomar café da manhã primeiro, vai comer o teu ovo, porque ela come ovo toda manhã, eu faço ela comer ovo toda manhã. Você vai comer o teu ovo e depois você vai comer doce. Não, mas eu quero. Não vai. Então, tipo, a Alice já ensina, né, que o doce, tipo, ele não é uma refeição, ele não é uma comida. Mas eles não sabem, né? Não sabem. Não sabem. E eles não sabem a consequência, né? Não entendem o porquê. Então, é isso que a gente tem que explicar. E a gente tem que repetir muitas e muitas vezes. Muitas vezes. Porque eles esquecem. Eles querem, e é mais imediatismo, porque eles querem o agora. Ela tá na fase do agora. Tá na fase do agora. E se demora um pouco, o que ela quer, a vontade que ela quer, pra ela o que importa é aquilo, é naquele momento. E quanto mais a gente repete, ela vai entendendo que é uma regra. É uma regra comer, por exemplo, o ovo para depois comer outra coisa. Exatamente. É uma regra comer o almoço para depois uma sobremesa. Isso, exatamente. E é isso que a gente tem que estar firme, né, para ensinar eles. E doutora, agora falando da fase, né, a fase que ela vai fazer 3 anos, tá na fase do agora, quais são as fases, assim, que você acha, assim, que é muito importante, assim, que os pais têm que ficar muito atentos? Em relação a tudo, alimentação, saúde. Na verdade, são várias fases. São várias, né? Em relação ali à alimentação, nessa introdução alimentar ali, eu acho bem importante, porque é ali que vai mostrar, que vai encaminhar a criança para qual lado ela vai. Então, uma criança que já recebe doces, que já recebe o sal, que já recebe uma alimentação mais com gordura, mais carboidrato, mais massa, mais pão. Aí, nessa fase, provavelmente ela vai seguir mais nesse caminho depois. E por mais que a gente não ofereça doce até os 2 anos de idade, né, às vezes a gente tenta, principalmente no primeiro filho que a gente cuida mais, né, a gente tenta cuidar a todo custo, depois eles vão experimentar e eles vão decidir se vão querer ou não. E muitas vezes a criança não vai ligar tanto pro doce, porque ela não tem aquele paladar pro doce. A gente vai formando o paladar, né, voltando lá na gestação. Desde a gestação a gente vai formando o nosso paladar. Dependendo do que a mãe come, lá o líquido amniótico, aquele líquido que o bebê fica ao redor, que protege o bebê, também tem sabor. E o bebê vai deglutindo aquilo, e ali tem um sabor, dependendo do que a mãe come. Ah, que legal, eu não sabia disso. O que a mãe come tá relacionado com o ganho de peso da criança, com as vitaminas, com a concentração do que ela tem de vitaminas e minerais. Então, tudo isso está relacionado. E o que a mãe, quando a criança é amamentada no seio materno, também está relacionado à alimentação, com o sabor, com o paladar. Se a mãe come muito doce, a criança vai ter uma predileção pro doce. Então, para as frutas. Então, é isso. Porque eu sempre fui formiga. Eu comi muito doce quando a Marie estava mamando, na minha gestação. Na verdade, na minha gestação não comi muito doce, porque tudo que eu gostava, eu deixei de gostar um pouco na gestação, mas acho que já era o meu corpo, porque eu sou muito formiga. E a Marie é uma formiga. É incrível. Mas quanto mais, além desse paladar que já é formado durante a gestação, durante a amamentação, também está relacionado com a alimentação. Quanto mais doce a gente ingere, mais doce a gente vai querer. Porque a gente tem receptores para doce. Então, quanto mais doce a gente ingere, mais receptores a gente vai formando no corpo. E se a gente não consegue parar naquele pouquinho. Então, a gente tem que aprender a ir diminuindo aos poucos. Principalmente a criança. A criança que tem muito erro alimentar, tá muito acima do peso, ou às vezes muito abaixo, porque tem crianças que come, mas a gente vai ver o que ela come. É mais doce, mais salgadinho, mais carboidrato, não é coisa nutritiva. Então, pra gente fazer essa mudança alimentar, tem que ser aos poucos. Né? A gente não consegue, assim, mudar de repente. Cortar tudo que é de doce. Sim. Mas, assim, uma estratégia de mudar, né, esse hábito do doce é não ter muito em casa, porque a criança come o que a gente leva. A gente é responsável pelo que a criança come. E ela é responsável pela quantidade, né? Então, se a criança gosta de doce e a gente leva, a gente tá alimentando aquela vontade, aquele desejo, aquele apego pelo doce. Eu fiz isso, eu cortei, parei de comprava bolacha recheada, parei.
de comprar bolacha recheada, compro às vezes uma rosquinha, alguma coisa assim pra ela, daquela bolachinha simples, e assim, dou de vez em quando pra ela. Danoninha, essas coisas, ela nunca teve o hábito de comer, eu nunca comprei assim, então ela come de vez em quando. Só que assim, eu ganho muita coisa, sabe? E ela vê. Ai, meu Deus, aí não tem como. Ela vê como que eu vou, sabe? Ou às vezes chega alguém, tá um pirulito. Ai, meu Deus, não dê. Às vezes eu fico atrás. E por mais que a gente tente esconder, eles veem um pedacinho daquele plástico do pirulito, já querem. Nossa senhora, brilha o olho. A Marie enxerga de longe, assim, sabe? Ela tem uma visão biônica pra enxergar doce, gente. Olá, tem perguntas da plateia, vamos lá. Aproveitando o gancho, você pode falar se é verdade ou mentira. Eu já vi muito falar que o efeito de doce, o açúcar para uma criança é como se fosse a cocaína para adulto. Na hora que você dá, ela já vicia. É verdade? É verdade. O doce é viciante, não só para criança, mas como para nós também. Às vezes a gente não tá bem naquele dia, a gente come um doce e já fica alegre. E tem muitos estudos também dizendo, até no ambiente de trabalho, saindo um pouco da criança, mas depois a gente volta, no ambiente de trabalho, quando o trabalho é mais pesado, na parte jurídica ali, se a gente oferece um doce, uma balinha que seja, a pessoa já vai assim, mais aberta, mais relaxada. O doce faz bem pra pessoa. Bem, não digo fisicamente, mas mentalmente. Então, por isso que o doce é a viciante. E é o mesmo mecanismo ali. Libera os mesmos neurotransmissores que a cocaína, que alguma droga. Então, quanto mais a gente ingere doce, mais a gente vai querer. Meu Deus, gente. Então, isso é verdade. É real. É real. É real. Coisa boa, né? A farinha também, né, doutora? A farinha, o açúcar, enfim, né? A farinha também faz muito mal, né? Se a gente parar pra pensar, né? E claro que tá na nossa cultura, né? Comer o pão, comer massa, né? Mas ele também é um alimento que, assim, é muito prejudicial, né? É prejudicial, porque a farinha de hoje em dia, né? O glúten, é diferente de antigamente. Hoje, essa farinha, ela é muito inflamatória. Tanto a farinha, quanto o açúcar, quanto o leite, né? O leite também, né? A lactose. Tudo isso é muito inflamatório. Por isso que a gordura trans também, por isso que o quanto a gente conseguir evitar já no início da vida da criança é melhor. É melhor. Porque o que causa as doenças, né? Por exemplo, o diabetes, o infarto, a aterosclerose. A aterosclerose quando começa a grudar gordura nos vasos. Por que acontece? Porque tem pequenas inflamações ali no vaso, e nessas inflamações tem lesões na parede do vaso e ali vai depositando gordura. Então, quanto mais gordura a gente tiver, mais lesões no nosso corpo, mais chance de desenvolver a doença. Então, o diabetes é uma inflamação. Pressão alta causa uma inflamação. Então, é tudo consequência essas doenças. Tudo consequência. E a alimentação faz muita diferença, né? É incrível isso, né? E hoje tudo tem glúten. Tudo tem glúten. Tudo. No pãozinho tem glúten. Eu tava vendo até na massinha. A Marie tava brincando com uma massinha, eu tava lendo a composição da massinha da Marie. Glúten. Glúten. E eles comem massinha, né? Criança é muito fácil, porque eles têm a fase, então põe na boca. Exatamente. E então, voltando nas fases, tá, então a introdução alimentar, a importância dessa variação de alimentos, né, ali é onde desenvolve o paladar. Depois tem a fase, eu acho que é essa que é a Marie tá, né? Do tudo agora. Eles também têm a fase deles quererem ser, da autonomia da criança. Nossa. Então, eles querem decidir, eles querem tentar fazer as coisas por eles mesmos, querem tentar se vestir sozinhos, querem escolher a própria roupa. Que é essa idade que a Marie tá, 3 anos. Isso. 3, 4 anos. Então, a Marie fala bem assim, eu como mamãe, eu já sou Gandhi. Eu já sou Gandhi. Deixa que eu pego, mamãe, eu já sou Gandhi. Meu Deus do céu. Então, para umas coisas, nessa fase, eles já são grandes na cabecinha deles. Mas outras fases, eles querem ser bebê. Não, mas eu não sei, mamãe, eu quero ajuda, né? Filha, vamos juntar os brinquedos. Mas eu sou um bebê, mamãe. É engraçado pra você sentar sozinha, comer sozinha. Você é grande, e daí pra juntar a bagunça você é um bebê. Pode juntar, que você é grande pra juntar. Ela é muito esperta, ela sabe. E a gente não pode subestimar também eles.
Eles são muito espertos, são muito inteligentes. Eles têm capacidade de fazer tudo. Por exemplo, juntar os brinquedos, ou às vezes levar os pratos na mesa, guardar roupinha. Claro que eles vão guardar tudo emboladinho, mas é deixar. Do jeitinho deles, mas é deixar. Porque assim eles vão criando essa autonomia, eles vão criando essa segurança, e vão fazendo. A Marie é metida, ela gosta de fazer as coisas sozinha, ela... Desde que eu como sozinha, mamãe, às vezes ela fala, porque eu às vezes ainda me pego, tipo, pra ela comer, dando comida pra ela, porque daí a gente quer que coma, né? Daí você acaba tirando essa autonomia. Aí às vezes ela me lembra que não, eu sou grande, mamãe, eu como sozinha. Então tá bom, come, filha. Você tem que ficar meio em cima, né? E depois eu acho que tem uma outra fase que depois, quando eles começam a pegar uma idade, né, que eles já não querem comer, a Marie ainda come cenoura, come todos os vegetais, ela come o que eu coloco no prato, ela come. Mas daqui a pouco eu sei que vai chegar a fase que ela não vai querer comer, né, porque parece que daí eles entendem que aquilo não é tão saboroso. Não é tão gostoso, saboroso. Mas isso vai muito de como foi a alimentação dela até agora. Como que é a alimentação da família. Porque muitas vezes a gente quer que a criança coma fruta, quer que a criança coma os legumes, as verduras, a carne, mas o adulto não come. Então a criança aprende por imitação. Desse bebê, eles aprendem por imitação. Então chega a fase ali da criança começar a ficar mais seletiva, porque chega uma hora que eles não têm tanto apetite como eles têm agora. O crescimento da criança vai muito veloz até um certo ponto, aí depois eles continuam crescendo, mas menos do que antes. Por isso que o apetite da criança automaticamente também diminui. E nisso eles vão ficando mais seletivos. Eles vão pelo que eles mais gostam, tanto a autonomia que eles querem escolher, quanto o sabor, né? O gosto. Então, a criança vai escolhendo o que para ela é mais fácil de comer, o que ela mais gosta. E muitas vezes está relacionado com o que os pais gostam. Por exemplo, lá em casa, a Marie não sabe, ela não tem o hábito de comer pão de manhã, porque a gente tirou lá de casa esse hábito, eu e o Vitor, então ela não sabe. Tipo, se ela chegar a dormir na casa de alguém que tenha pão de manhã, ela não sabe que de manhã come pão. Ela sabe que come ovo. Eu já ensinei ela desde sempre a comer só o ovo. E esse é um hábito dela, que vai acompanhar. Se continuar nesse hábito, vai continuar. Claro que às vezes, não quero ovo. Mas aí comer às vezes ela não, uma vez ou outra um pão, mas não vai ser aquele de todos os dias. Exatamente. Ela não tem, às vezes ela não quer comer, ela não quer comer ovo, daí é ovo e fruta que eu faço ela comer toda manhã. Então, tipo, ela já sabe que o café da manhã é ovo e fruta. E ela também não toma leite, ela toma só chazinho. Faço chazinho de camomila, chazinho de hortelã, só chazinho. Ela não mama leite, porque o leite fez mal pra ela. Ela, quando a gente percebeu que ela não dormia direito, até lembra, né, em algumas vezes eu comentei com a doutora em algumas consultas, e a gente tirou o leite dela e ela simplesmente começou a dormir melhor, porque ela tinha muitos gases, ela acordava assim braba, porque ela tava com a barriguinha fazendo barulho, sabe? E a gente tirou o leite e foi bem tranquilo. E a alergia alimentar, ou a intolerância, a sensibilidade, porque às vezes não é nem uma alergia, mas é uma sensibilidade maior, também está relacionado com o aprendizado da criança na escola, tá relacionado com o temperamento, com a personalidade da criança, com sono. Então, às vezes, a criança fica muito irritada durante o dia. Às vezes, porque não dormiu à noite, mas é porque, por exemplo, gases. Gases na criança incomoda. Isso. Eles não sabem o que é aquilo. E ela não vai dormir bem à noite, começa a acordar mais vezes. E até a mãe entender que pode ser o alimento, porque às vezes sempre come aquele alimento e não liga que é justamente aquilo que está fazendo, mal à noite. Então, tudo está relacionado. Desde o aprendizado na escola, porque às vezes a criança está irritada, tem alguma coisa incomodando que a criança não entende, pode ser alimentação. Pode ser alimentação. E esqueci o que eu ia falar. Nossa, eu ia falar uma coisa agora, estava na minha cabeça, estava aqui na minha... Corta isso, John, depois. Cansaço? Não, ia te falar agora sobre isso, lembrei. E assim, né, doutora, uma coisa que eu escuto muito, e a doutora tá aqui pra dizer,
tem gente que fala assim, mas na minha época eu tomava leite, comia pão e não acontecia nada. Por que agora tem intolerância à lactose, intolerância a glúten? Mas o corpo humano mudou, né? A anatomia humana mudou. Mudou, né? Mudou. Tanto os alimentos também, né? O alimento mudou, o ser humano mudou e também, muitas vezes, a pessoa já tinha algum sintoma, mas ela nunca que pensou que era aquele alimento. Às vezes eles passaram a vida inteira aguentando aqueles sintomas, né? O intestino que não funciona, às vezes é o intestino que é muito solto, faz várias vezes, né? Vai no banheiro várias vezes e não sabe que é o alimento. Por isso que a pessoa fala, eu comi, nunca me fez mal. Na verdade, fez mal, mas você nunca percebeu. Sabia. Exatamente. E eu acho que tá tudo diferente, né? Eu hoje, por exemplo, eu não tomo leite também, faz muito tempo que a gente tirou leite. Claro, não tomo, né? Claro que às vezes, né, tomo um café, alguma coisa, mas na minha casa, por exemplo, a gente não compra leite. E quando eu abro uma caixa de leite, porque a Maria às vezes pede leite, porque ela vê as crianças tomando na escolinha dela, e ela fica com vontade, então ela fala, mamãe, eu quero uma mamazinha de leite, ela fala. Então assim, uma vez cada 4 meses, assim, vamos dizer, né? Esses dias ela pediu leite. E ela tava assim, ela não dormiu, assim. Daí até na escola a professora falou, ela tava pedindo leite. Então acho que ela tava com vontade. Aí eu comprei uma caixinha de leite, fiz uma mamazinha de leite pra ela. Pronto, passou a vontade. Nunca mais pediu. Então de vez em quando acontece. Mas quando eu abro uma caixa de leite, eu penso, será que tem leite aqui dentro? Porque, tá tão industrializado, tá tão processado tudo, que você já não tem mais coragem você já não sabe mais se aquilo é um alimento mesmo, né? A gente chegou nesse ponto, né? E isso faz mal. Faz mal pro adulto, imagine uma criança, né? Nosso corpo, ele já não tá mais suportando certas coisas. E eu acho que as crianças já nascem meio que com esse mecanismo. Porque você veja, a Marie, qual que seria o natural? Tirou do peito, vai tomar uma mamadeira de leite. Eu vi que tava fazendo mal pra ela. Ela vomitava à noite. Ela começava a tossir e vomitava aquele leite, sabe? O mamazinho dela de leite. Foi aí que eu vi que o leite estava fazendo mal e tirei o leite e parou. E muitas vezes esses que falam que nunca fez nada é porque não perceberam, não relacionaram o alimento com os sintomas, com né? os sintomas. Mas tudo mudou, né? O corpo humano mudou, né? Muito, tá evoluindo, né? Tipo, uma vez eu vi isso, que a gente as crianças já não nascem mais com aquela... parece que com aquele chip de, digerir aquilo, né? Então, não precisa mais da farinha, não precisa mais do leite, né? Porque antigamente você falava, meu Deus, se tirar o leite da criança, a criança vai morrer, tem que tomar leite, né? É que antigamente também não tinha tanta variedade alimentar, né? Tanta variedade de alimentos. Por exemplo, se a criança não quer o leite, não tem problema. Ela vai comer uma carne que tem proteína, o ovo que é riquíssimo em proteína, tem o cálcio, tudo que o leite tem a vitamina A, tem também no ovo. Tem em outros alimentos. Em outros alimentos, então, né? é substituir, né? Não é tirar um grupo alimentar, é substituir o leite por outro alimento. E, doutora, em todos esses anos, assim, de pediatria, o que a doutora mais viu, assim, de alimentos, assim, que fazem mal, assim, que causam mais alergia, ou que mudou, por exemplo, isso dava muita alergia, hoje não dá mais. Tem alguma coisa assim? O principal é o leite. O primeiro de tudo é o leite. Alergia à proteína do leite. Nossa. Tem algumas crianças que têm a intolerância à lactose, que têm a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite, que são duas coisas diferentes. Então, a lactose é um açúcar que tem no leite. Então, a criança pode tomar leite, mas sem a lactose. Pode comer um queijo, mas queijo sem lactose. E a intolerância à lactose, ela causa mais sintomas do intestino. Então, muito gases, a criança tem tem cólica, o intestino da criança muda, ou é intestino preso, ou às vezes faz muito cocô. Às vezes a mãe reclama, meu filho faz muito cocô, é muito mole. Às vezes já não tá numa idade de ter cocô mole, que nem bebê. E ainda faz várias vezes, às vezes sai muco no cocô. Então, ou às vezes tem um refluxo. Às vezes a gente trata o refluxo e não resolve, porque tá relacionado também com a lactose do leite. E a alergia à proteína do leite é a proteína do leite. Por isso que a criança tem que tirar o leite. Que não tem como tirar só a proteína do leite. Então, ou muda o tipo do leite, pega o leite vegetal. Leite de amêndoas, leite de coco, e vai mudando, né? E qual que é a diferença de que sintoma da proteína,
a alergia à proteína do leite, ela pode dar sintomas além do intestino. Então, às vezes, uma alergia de pele, a criança tem a pele muito seca, às vezes tá cheia de alergia na pele, dermatite, às vezes tem rinite, seguido a criança tá doente, tá com o narizinho trancado, escorrendo. Então, tem outros sintomas que não só de intestino. Ah, tá. Daí dependendo do sintoma, que vai saber, vai diferenciar. Que diferencia um do outro. E claro que tem alguns exames que a gente vê, né, que é um ou outro, mas no geral é mais pela clínica da paciente. Do que tá sentindo. Tá, o leite em primeiro lugar. E depois, que a doutora vê muito? Corante, tem muito corante. Algumas crianças têm alergia a camarão, a frutos do mar, né? Frutos do mar, em geral. Ou castanha, amendoim, né? Pasta de amendoim, que a criança ingere e já começa a vomitar. Ou às vezes só de encostar já começa a ficar com a boca vermelha, começa a inchar. Que mais? Mas no geral, assim, o leite, corantes, castanha, frutos do mar. Corantes, eu ouvi falar, né? Até foi o meu sobrinho que falou. Tia, você sabia que o fulano, ela falou o nome do amiguinho, tem alergia à cor azul? Como assim? Sim, ele não pode nem colocar uma roupa azul que ele tem alergia. Existe isso, né? Tipo, por causa do corante. Quando é muito intenso, assim, até de roupa. Né? Até de roupa, né? Metais também. Às vezes, a criança gosta de alguma coisa que tenha botão, que só... Aqueles fechos de body também, às vezes a criança tem alergia. Meu Deus. É muita coisa, né? Que tem. E aí mas tem que alimentar tem que fazer um exame específico pra detectar a alergia. O difícil é achar alergia. Muitas vezes a gente sabe que tá relacionado com alguma alergia alimentar, mas o difícil é saber qual alimento. Então, às vezes, vai muito, assim, de testes. Testar. Tirar totalmente. Mas não é assim, eu tirei um dia ou outro que eu ingeri por exemplo, tem que tirar o leite. A mãe que tá amamentando tem que tirar o leite. Não pode... mas eu só passo uma manteiguinha ali no pão, mas o resto eu tiro o leite. O leite é tudo, 100% de leite que tem que tirar. Pra criança não ter mais sintomas. Ou pra fazer o teste, que daí às vezes a gente faz o teste de provocação do leite, né? Que a mãe volta a ingerir o leite, ou a criança ingere o leite, pra ter os sintomas. E então a criança tem que ficar 100% sem o leite, ou 100% sem determinado alimento. E, doutora, agora voltando ainda um pouco, conta pra gente se é verdade ou mentira. O que a mãe come interfere na cólica do bebê quando a mãe tá amamentando? Porque existe essa teoria, né? A mãe comeu não sei o que, por isso que o bebê está com cólica. É verdade isso ou não? A maioria das vezes, a cólica é causada pela imaturidade do intestino. Então, o bebê ainda tá povoando ali com aquelas bactérias boas do intestino, né? Tá formando os movimentos. Então, às vezes, a gente tem os movimentos peristálticos do intestino, que ele é um tubo comprido e o intestino vai fazendo aqueles movimentos pra empurrar, né? As fezes, o alimento, gases. E, às vezes, esse movimento, ele tá todo desregulado, por isso que a criança tem aquela cólica. Às vezes no bebê recém-nascido a gente ouve assim, a barriguinha estourar gases. Isso é normal também, por causa desses movimentos. Então, na maioria das vezes, por essa imaturidade. E, claro que algumas vezes a criança é mais sensível no intestino e tem alergia, tem uma cólica pelo que a mãe come, por exemplo, os principais alimentos, né, que pode causar um desconforto no bebê. Então, são alimentos ácidos, alimentos que causam gases, então, o feijão, o brócolis, o alho, esses alimentos, mas não é que vai causar agora, vai ser pelos 6 meses, né, enquanto a criança tá em aleitamento materno exclusivo. É só no início, naquele primeiro, segundo, no máximo 3º mês de vida. Então, geralmente no 3º mês a criança já melhora. Então pode causar. Pode causar o alimento da mãe. Pode. Na verdade, mais um desconforto. Mas a principal causa mesmo, estabelecida em estudos, é pela imaturidade do intestino. E é muito comum, né? Existir essa... eu lembro que quando a Marie nasceu, a Marie chorou muito de cólica. Ela teve, assim, a cólica. Aí o pessoal falava assim, se começou a ter cólica, vai ter pelos próximos, até completar os 3 meses. Existe isso, né? Que é mais ou menos o tempo que leva pra
para o intestino ficar desenvolvido. Então, geralmente, é até os 3 meses. Claro que tem crianças que seguem mais. Que tem crianças que têm a cólica até os 6 meses, até 1 ano, mas a maioria vai até 3 meses. Vai até 3 meses. E também tem uma teoria, assim, né, que falam que menina tem mais cólica que menino, bebê. É verdade? Não faz diferença. Não faz diferença. Tanto faz, porque a menina tem. E também está relacionado lá com a gestação. Até com a alimentação da mãe. Nós temos muitas bactérias no intestino, boas no intestino, que ajudam na nossa digestão, na nossa fermentação, na absorção de nutrientes. Então, esses nutrientes, que são os probióticos, a mãe também vai passando pro bebê. Vai passando tanto ali pelo canal do parto, até depois que o bebê nasce, pelo seio materno, pelo leite, até pela fala, a gente vai trocando essas bactérias com o bebê. Então, se a mãe tem essas bactérias boas, é menos chance também do bebê ter. Por isso que no início, às vezes, a gente passa probiótico pro bebê. A Marie tomou bastante probiótico. Pra ter um intestino bem regulado. E a gente falou tanto de comida e alimentação, mas claro que a doutora não é só isso, né? A doutora atende geral, né? É geral. Pediatria no geral, né? A doutora achou que depois, assim, do Covid, aumentou, assim, as doenças ou não? Em bebês? Em bebês aumentou. Então, o que eu tenho visto, assim, nas crianças, né? Tem algumas crianças. Claro que também teve ali a parte da pandemia, que as crianças ficaram muito tempo em casa, então essa parte mental das crianças muito irritadas, crianças com medo de ir pra escola, com medo, essa parte psicológica da criança mudou bastante. Sobrepeso, muita criança com sobrepeso. Antes já tinha, mas parece que aumentou muito esse erro alimentar, né? Que a criança daí ficava mais em casa, começa a comer diferente. E até a própria doença, né? Hoje a gente sabe que tem o Covid longo, né? A síndrome pós-Covid. Que é quando a gente tem algum sintoma que dura por mais de 4 meses depois do Covid. Geralmente quem teve Covid leve ou assintomático também, que pode ter esses sintomas, né? Que esses sintomas que pode acontecer, mas na criança também. Tanto no adulto quanto na criança. Na criança é mais, não é tão comum, mas também aparece. Então a criança fica mais, tem mais resfriado de repetição, alteração de paladar também teve. Então, o que é mais comum, assim, né, nessa síndrome pós-Covid? É alteração de paladar, de cheiro. Às vezes a criança não tá sentindo tanto cheiro, daí também não vai ter fome, né, aquele apetite pra criança comer. Então... Nossa, que interessante. Eu não tinha pensado nisso. A Marie teve Covid. A gente pegou Covid quando ela tinha 1 aninho. Eu não tinha pensado nisso, né? De repente, de observar, né? Se de repente tem alguma coisa que tenha ficado de resquício, né? Do pós-Covid, né? Porque muita gente, né? Ficou com muita coisa, né? E a doutora viu, então, bastante diferença no consultório também. Bastante. Aumentou bastante. Tanto nas crianças quanto nas mães também, né? Que a gente atende não só a criança, né? Mas as mães, os pais, as mães principalmente, né? Mas assim, nas mães, assim, no adulto, né? Queda de cabelo, um cansaço extremo, perda de olfato, de sabor, de cheiro, memória também, aquela memória assim que a gente vai falar, ai, cadê aquela palavra? A gente não consegue terminar a frase. E isso que acontece também. Tudo pós-Covid, né? Mudou tudo, né? E essa questão da saúde mental, né? Gente, como mudou, né? Como mudou o comportamento do ser humano em geral, né? De todo mundo, os adultos também, né? Todo mundo ainda tá ainda tentando se encontrar de novo, né? Foi uma coisa assim que deixou, imagine crianças ficar trancadas, né? Nós ainda temos a sorte de estar numa cidade que as crianças podem sair na rua, né? Mas cidade grande, estavam trancados no apartamento mesmo, né? Fechados ali. E tinha medo de descer no parque do prédio. Sim, no parque do prédio, né? Doutora, e mais um assunto agora bem polêmico. Telas. Então, qual é a tua posição sobre as telas, né? Televisão, celular. Esse é um tema difícil, porque
a criança tá, né, até pós-pandemia, a criança se apegou mais a telas. Sim. Então, assim, até 2 anos de idade, o ideal é 0 tela. Zero. A tela, muitas vezes a gente acha assim que, aqueles desenhos, aquelas músicas, vai desenvolver a criança, vai ter mais vocabulário, a criança fica mais esperta, mas não, porque a criança está recebendo tudo pronto, tudo de imediato. Então, às vezes fica ali assistindo o desenho, mas ninguém está interagindo com ela. É só ela assistindo e recebendo pronto. Ela não está pensando, ela só está vendo a imagem, né? E quando, por exemplo, a gente conta uma história para a criança, ou a gente brinca, a criança está imaginando, ela vê como que a gente faz, eles aprendem muito por imitação, então eles veem como que a gente se comporta, como que a gente se mexe, como que a gente faz, o que, né? É assim que a criança se desenvolve. Vendo o outro, brincando, saindo da zona de conforto. E ali no desenho só fica assim. Fora que o desenho, como muda muito rápido as imagens, a criança também fica muito imediatista, né? Que nem, a criança já passa por uma fase que é tudo agora. Mas isso pode também deixar a criança mais irritada, acentuar mais essa fase. E às vezes a criança não tá dormindo bem à noite, às vezes se diminuir um pouco a tela, ou se tirar a tela da noite, relaxa mais. Aquela luz azul também irrita mais a criança, os olhos da criança. A tela também, ela, nessa fase da criança, a criança está na fase de desenvolvimento ocular também, né? E muita tela, muito exagero de tela, celular principalmente, que a gente olha de perto, celular e tablet, a criança vai forçando a vista que tem mais chance de desenvolver a miopia para quem tem a predisposição. E miopia com um grau maior. E o que ajuda a melhorar a proteger os olhos é olhar no horizonte. Então, sair fora, ir pra fora da casa, não sair pra fora, mas ir pra fora e olhar longe. Às vezes ir no parque, ou às vezes olhar aquelas, dependendo da onde a gente mora aqui da tia, a gente consegue ver, né, o longe, assim, o verde. Isso que ajuda. Luz solar, luz natural. Isso que ajuda a proteger os olhos. Nossa, que interessante. A Marie, eu percebi que ela assiste televisão em casa de manhã, eu deixo ela assistir um pouquinho, e à tarde, quando ela chega da escola, ela também assiste um pouquinho. Então, são 2 momentos que ela assiste. Assim, os dois, vamos somando os dois, assim, dá meia hora de manhã e meia hora de tarde, que é mais ou menos o que ela assiste. E celular, não. Celular só quando a gente sai pra comer, tipo, vai no restaurante, pra ela poder ficar sentada, eu deixo ela assistir. E então ela sabe que quando a gente sai pra comer, ela pode assistir, ela fica feliz. Ou quando eu tenho que trazer ela aqui, que eu não tenho outro jeito, aí ela também, filha, por que você gosta do estúdio da mãe? Pra titi. Ela fala, pra titi. Porque daí eu deixo ela assistindo o celular pra eu poder trabalhar, é o único jeito que ela fica quieta. Mas em casa ela não tem mais celular, proibido o celular. E ela já entendeu, ela sabe, ela nem pede. Porque teve uma época que quando ela pegou uma idade, que ela começou a comer, e a gente colocava o celular em cima da mesa pra ela almoçar. E pra ela jantar. E eu percebia que ela tava muito agitada à noite. E eu falei, eu vou tirar o celular pra ver se não é o celular. E bingo. Tirei o celular, era o celular que deixava ela agitada à noite. Foi aí que eu tirei completamente do celular. Claro que todo mundo ficou com dó, né? Tipo, meu marido que tem um pouco mais de dó, eu já não sou muito, sou mais firmona, sou mais braba. Aí eu falei pra ele, daí eu falei, ela não vai morrer de ficar sem celular. Ele dizia, coitadinha, não, ela não vai morrer, né, ela não tem problema. E de fato, ela se acostumou. E ela não pede. Então, quando a gente vai pra Teixeira, a minha mãe deixa ela ver o celular, ela já sabe. Vovó, posso assistir no teu show? Ai, daí a mãe diz, pode. Então, ela sabe que são nesses momentos que ela pega o celular. E é de vez em quando, né? Tipo, a gente não almoça de vez em quando fora, de vez em quando que ela vem aqui. Uma vez na semana que a gente vai pra Teixeira, que daí ela vê no celular da vovó. Mas em casa ela já nem pede mais. Mas a televisão eu não consegui tirar dela ainda, sabe? Tipo, pra eu poder fazer um café da manhã, eu deixo ela na televisão. E isso que a gente acaba fazendo, né? Pra poder cozinhar, pra poder arrumar, fazer alguma coisa. Deixa ali no celular. Mas o que a gente podia fazer, assim, pra melhorar essa parte das telas, né? É esse que você falou, é cortar. Cortar, a gente fica com dó, a criança chora, a gente, né, dói na gente. Mas não vai morrer. Mas, se a gente não cortar, a criança não vai saber que aquilo faz mal. Isso. E faz muito mal.
E então a gente que tem que estabelecer limite, dar o limite e estabelecer os horários. Então nesses 2, por exemplo, meia hora de manhã e depois a aula, tá suficiente. Não precisa mais do que isso. E a gente também tem que prestar atenção no nosso hábito, no que a gente tá fazendo. Porque às vezes a gente tá ali com a criança do lado, mas a gente tá com a criança. A gente tá no celular do lado da criança. Isso, eu faço muito isso e me pego muito porque eu já percebi que quando eu tô muito no celular e a Marie tá perto de mim, ela se irrita. Ela fica ansiosa, ela quer fazer alguma coisa, sabe? E ela começa. Daí ela pega, mamãe, eu quero não sei o quê. Mamãe, eu quero não sei o quê. Fica pedindo. Pedindo Aí eu atenção. falei, pedindo atenção. Aí eu falei, não, eu tenho que, daí eu pego e largo o celular. Filha, vamos montar, vamos arrumar os brinquedos, vamos fazer alguma coisa. Tem que dar alguma coisa pra ela fazer, tá fazendo alguma coisa com ela. Mas é bem isso. Então é prestar atenção no momento. Porque às vezes a gente pensa muito no depois, muito o que tem que fazer, às vezes a gente tá ali, nossa mente tá lá longe. Mas é voltar pra onde a gente tá pra ficar com a criança. Também a gente pode levar quando vai almoçar ou vai em algum lugar, levar brinquedos. Por exemplo, massinha, um caderno pra criança pintar. Quebra-cabeça, ver o que a criança gosta de fazer e que seja fácil da gente levar, que não seja grande, né? Que a gente consiga levar assim numa bolsinha e daí coloca ali, a criança celular. fica se distraindo. Cria um momento a menos de telas, tela, né? é verdade. Eu porque não tinha pensado nisso. telas tem desde televisão, celular, tablet, tem muita coisa. Tudo isso, né? Meu Deus do céu, gente, como é difícil, né? É difícil. Eu acho que o pior é colocar esses limites, né, doutora? Porque eles são puro desejo, né? Eles querem as coisas e a gente precisa ser firme e mostrar o que pode, o que não pode, né? E é difícil. Olá, tem mais uma pergunta da plateia. Quem que é mais difícil de lidar? Os pais ou a criança? Ah, só ótima pergunta. Olha, depende do quê? Muitas vezes são os pais que é mais difícil. Em relação a telas e alimentação, mais os pais. Porque, por exemplo, a alimentação. Para a criança mudar a alimentação, o hábito alimentar, os pais têm que mudar primeiro. A criança não consegue mudar sozinha, não vai mudar sozinha. Então, se a família toda não entrar no acordo e não mudar, já era o tratamento. E mesma coisa, telas. A gente tem muito, eu vejo lá em casa, eu tenho dó de tirar, mas se a gente não tira, eles é que não vão deixar. Exatamente. Então, os pais têm que entender e tirar. Tirar, não ter dó. Quer dizer, dó vai ter, mas tem que fazer. Exatamente, é pro bem, né? Eu falo pro Vitor que esses dias eu falei pra ele, amor, nós temos uma filha. É nossa obrigação fazer o melhor por ela. E fazer o melhor inclui dizer não. Ensinar, dar limite. É isso. Porque, assim, o que ela vai ser é responsabilidade nossa. Só responsabilidade nossa. Seja saúde, seja ela como uma pessoa, se ela for uma pessoa boa ou não, foi a gente que criou. Se ela tiver uma saúde boa ou não, foi a gente que tratou dela, né? Então, tipo, é a nossa responsabilidade. Nós só temos essa é a maior responsabilidade da nossa vida. Fazer com que ela seja uma pessoa ótima. Uma boa pessoa, uma saúde boa. Então, tipo, a gente precisa fazer esse sacrifício e prestar atenção. Às vezes a gente tá cansado, tá com preguiça de brincar, né? Não tem mais pique, né? Mas a gente precisa fazer esse esforço, sair, levar passear. Às vezes quero ficar descansando. Não dá pra ficar descansando, tem que levar brincar, tem que sair passear. Porque só tem ela, então só ela. É a nossa responsabilidade. E às vezes só da gente ficar ali do lado da criança, pra eles já é importante isso. Só a nossa presença. Só a presença. Mas a nossa presença é assim, olhando pra eles. Isso. Ou estar com eles. Estar com eles. Não só de corpo, mas não de só mente. De corpo, exatamente. A Marie fica se pendurando e pula, aí você é uma mica, ela pula e sobe por cima. O dela é ficar trepando em cima da gente. E ela fica super feliz quando a gente dá bola, assim, pra ela, né? Porque eles querem atenção, né? Querem. Eles são... Quando a gente senta no chão com eles, quando a gente pega um livrinho, que eles trazem alguma coisa, a gente... contar interage. Isso que é importante pra eles. Exatamente. E a infância é o período da vida mais curto que o ser humano tem. A infância, se for até os 10 anos, que até nessa idade, o principal pra eles somos nós.
Os pais. A partir daí, ele já começa a focar nos amigos, pra fora. Na parte da adolescência, não quer nem saber da gente. Nossa. A gente vai dar carona, ai, me deixa aqui na esquina. É isso. E fase adulta, é a vida deles. É a vida deles. Então é agora que a gente tem que aproveitar. Tem que estar 100%, né? 100%. Passa muito rápido. São só 8 anos, 10 anos. É muito pouco tempo. É muito pouco Pra uma tempo. vida que dura 70 anos, 80 anos, 90 anos. Exatamente. Só 10 anos que a gente vai estar ali. E depois a gente vai sentir falta. Daquele, às vezes a gente se estressa, mamãe, que nem a Mayumi, minha mais novinha, ela tá com aquela fase, mamãe, a gente olha, dá um sorrisinho, mamãe, a gente fica quase louca. Quase louca. Mas a gente tem que ter paciência, porque daqui a pouco passa, e a gente só vai lembrar, ai, que saudades daquele momento. Nem fale, exatamente. Bem isso, a gente só vai ficar com saudades. A Marie, esses dias, nós estávamos indo pra Teixeira no carro. Quando a gente tava chegando em Teixeira, eu falei, meu Deus, amor, quantas vezes será que a Marie falou mamãe? Ela me chamou, acho que 50 vezes dentro do carro. Mamãe, sabia? Agora ela quer, tudo sabia, ela quer contar alguma coisa. Mamãe. O quê, Marie? Nossa, a gente fica tipo, chega uma hora, né, e eu vou sentir falta desse mamãe, porque, né? E quando eles começarem a sair, preferiam o fora do que nós, né? Nossa, os amigos do que nós. Nossa, que triste. E vai chegar. E é uma fase importante isso, né? Que eles precisam passar. Exatamente. Eles precisam ter essa referência dos pais, aí depois dos amigos, depois do trabalho. Exatamente. E é isso, né? Eles são uma coisa mais maravilhosa do mundo, eu falo, né? Quem não passa pela experiência de ter um filho não sabe um monte de coisa, né? Tipo, sobre o que é ser maravilhoso, né? É incrível. Mas já estamos chegando no final do nosso episódio, conversamos bastante sobre as crianças e muita informação, né? Muito interessante isso sobre alimentação, porque é uma coisa tão difícil, né? Hoje em dia já é difícil pôr limites para tanta coisa, né? Daí tem mais alimentação, né? Mas é isso, os pais são responsáveis e tem que pôr esse limite, né? Para tudo, né? Seja tela, seja o doce, né? Como eu tava falando, faz parte, né? Nós somos os adultos, nós que temos que guiar eles, né, doutora? É isso que... E um recadinho também pras mães. Por exemplo, as mães que... Tem um recado pras mães. Às vezes a mãe... que é muito comum isso no consultório, né? A criança que tem dificuldade alimentar, que a criança não tem aquela variedade. Come geralmente ali, arroz e feijão pronto. Ou às vezes só uma carne, não quer mais nada. Então, assim, às vezes a mãe fica nervosa, preocupada que a criança não tá comendo fruta, não tá comendo verdura. Mas preste atenção em si mesma. Vocês comem tudo que você quer que ele coma. Se não comecem a comer pra daí a criança pra criança seguir. Ver e querer comer também. Porque não adianta a gente forçar a criança, mas a gente mesmo não tem uma alimentação boa. Exatamente. É o exemplo, né, doutora? É o exemplo. Tudo vai do exemplo. Desde alimentação, telas, comportamento, tudo. Ou dormir cedo, a criança tem que dormir cedo. Nossa, isso é tão importante, né? Ai, gente, lá na minha casa é uma luta isso, é uma luta. E é tão importante eles dormirem cedo, né? Claro que tem muito a ver, assim, também com a rotina dos pais, né? Às vezes não tem como. A nossa rotina é difícil. Eu luto todos os dias em relação a isso. Porque a nossa rotina é uma rotina que vai até tarde, sabe? E eu vejo que isso, tipo, nossa, como é difícil de colocar a Marie não pôr ela nessa rotina. É muito difícil. E é importantíssimo, né? É importante. O sono, alimentação e intestino. Esses três que formam tudo da criança. Formam a imunidade, o crescimento, o desenvolvimento cognitivo da criança, aprendizado, tudo. Olha, amigas, que interessante isso que a doutora tá falando, é muito importante, né? Meu Deus. E tem até aquela frase famosa, né? A gente é o que a gente come, mas a gente é o que a gente absorve. Então, se a gente tem um hábito bom, a gente vai ter um intestino bom, uma alimentação boa, sono bom, tudo isso a gente vai absorvendo. Vai absorvendo, vai ser cada vez melhor. Vai ser cada vez melhor. Ai, doutora, muito bom. Foi muito bom o nosso papo. Você esclareceu muitas dúvidas, assim, trouxe muita informação, que eu tenho certeza que as amigas vão amar esse episódio, né? Foi muito legal. Os mamães vão amar, com certeza. Porque não existe escola pra ser mãe, né? A gente na hora, né? Ali. Quando acontece, engravidou, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Sim, mas
é muita informação, né? É muita informação. É muita coisa pra aprender, pra gente tá sabendo, né? É. E é importante esse estudo. Esse estudo antes de ter o bebê, quando a gente descobre que tá grávida. Estudar sobre a amamentação, sobre a nutrição, sobre as fases de desenvolvimento da criança. Tudo isso é importante. Exatamente. Porque a gente vai ter essa base, mas o dia a dia que vai ensinando mais a gente. Como que a criança vai se desenvolvendo, o que a gente tem que fazer. Mas quando você tem uma informação, você já sabe como lidar, como, né, quando acontecer, você já tem mais ou menos uma... E a doutora posta bastante vídeos, né, dá bastante informação nas redes sociais também, né, doutora? Também. Como que é o teu arroba pra elas já começarem a seguir? Doutora Larissa Sacani. Doutora Larissa Sacani. Então, amigas, já sigam no Instagram, que vocês vão adorar. A doutora sempre tá postando vídeo, né, explicando, trazendo informação. Dúvidas das mães. Acompanhamento com o pediatra também. É muito importante. Doutora, foi muito bom. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Que bom que você veio. Fiquei muito feliz. Eu gosto de trazer coisa relevante, eu tenho certeza que isso é muito importante e tenho certeza que elas vão adorar. Mas antes de nós encerrar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Os patrocinadores aqui do Miga são empresas que estão com a gente desde o início. Nós temos o iFood, que é um aplicativo de delivery, né? Um aplicativo mais famoso do Brasil. Se vocês não têm o aplicativo, baixe o aplicativo no teu celular, que onde você estiver, você não vai passar fome, tá? Porque o iFood tá ali pra entregar pra você rapidinho e cheio de promoção e cheio de cupom de desconto. Eles são doidos por uma promoção. Então, o iFood, nosso patrocinador oficial. Nós temos também o Mercado Vasco, que também é nosso patrocinador. Tá com a gente desde o início do projeto. Muito obrigado, Mercado Vasco, sempre trazendo inovação, as melhores promoções. Vocês sabem que eu amo o Ivasco, né, amigas? Não preciso dizer pra vocês que eu tô lá toda semana. Também nosso patrocinador, Panca Materiais de Construção. Obrigada pelo apoio de sempre, o Panca. Nosso patrocinador, Farmabim, Farmácia e Manipulação, que também trabalha com a suplementação. Farmácia Farmabim tá aí sempre inovando também. Eles são, assim, muito profissionais. Eles têm... o Luiz tá sempre ligado em tudo que é novo. Eu faço suplementação com eles. Lá em casa, na verdade, todo mundo, né? Farmabim cuida da nossa família já há muitos anos e eles estão com a gente aqui no podcast também. Obrigada, Farmabim. Angiolife também, clínica inteligente, clínica médica que tá aqui em Irati também trazendo um novo formato de atendimento multidisciplinar. Então o paciente chega lá e ele é cuidado num todo, não só naquilo que ele, né, naquele problema que ele está apresentando, ele é cuidado num todo, parte psicológica, parte nutricional também, tudo, eles estão ali cuidando da saúde num todo do paciente. Então, Angiolife também, muito obrigada por estar aqui com a gente. E é isso, muito obrigada, então, doutora, por ter vindo. De nada, obrigada a vocês. Gostou? Gostei, adorei. Ai, que bom, nós também gostamos muito. Amigas, muito obrigada por estarem aqui com a gente e até o próximo episódio. Tchau! Ai, obrigada. Muito bom, adorei, foi muito legal. Gostei. Tranquilo, né? É tranquilo. Não, você fica tensa. Não. É o papo que